clima é verde, muito, muito, muito verde. Gente, essa é a cor de 2013. É o verde esmeralda, tá sendo usada na decoração, na moda e na maquiagem não podia ser diferente. Hoje a gente vai fazer um esfumado total, que cobre toda a pálpebra móvel. Aqui na linha do côncavo a gente vai usar um vinho berinjela para fugir do pretinho básico, um jumbo da NYX verde também para fugir do preto no lápis de olho. Então vai ser uma proposta diferente. E blush em creme também nos lábios. Vamos ao que interessa. Meninas, o primeiro passo para o nosso olho é passar o primer, que assim a gente consegue fazer com que a sombra revele uma cor mais poderosa, já que ela é um verde metalizado, e que ela fixe no lugar bonitinho, sem correr o risco de acumular nas dobrinhas, de derreter. Eu vou usar hoje, gente. Na verdade, vocês não são obrigadas a ter em casa, mas é só um extra. Quem não tiver pode usar um lápis preto mesmo, se você não tiver um lápis verde escuro. Eu vou criar aqui um esfumadinho, um traço bem rente aos cílios com o meu jumbo da NYX. Que ele esse tom de verde aqui, um verde mais fechado. E acabei subindo um pouquinho mais, porque isso vai criar uma base para nossa sombra. Vai fazer um degradê. Já que a gente vai usar um tom só de verde, essa nossa base aqui mais escurinha vai dar uma diferença na tonalidade. Olha só, gente, é essa a intenção, se dar uma escurecida nos cantos pra gente preparar pra nossa sombra verde principal. Muito legal você ter uns lencinhos umedecidos como esse, ou alguma coisa pra poder limpar o dedo, né, gente? A sombra verde, gente, eu vou usar essa da Fins, que é da linha Savana, ele é o Verde Savana. Pode ser com um pincel maiorzinho, eu vou usar esse daqui da Mary Kay. E a gente vai batendo e depositando toda essa área que a gente preparou com o jumbo da NYX. Agora eu vou até pegar um pouquinho mais para aplicar o início, que eu quero que ele seja um pouco mais claro, um pouco mais vivo. E, gente, a intenção é um bem ovalado, vocês estão vendo? Claro que não tem acabamento nenhum aqui, né? Mas é um ovalado que começa aqui no côncavo do canto externo e ele vem até aqui dentro. A gente vai dar um acabamento nisso com uma outra tonalidade de sombra. Meninas, com o mesmo lencinho removedor de maquiagem ou algum outro lencinho que vocês tenham, um cotonete, a gente vai, ó, dar uma limpada, fazer uma faxina nesses pozinhos que caem aqui embaixo. E, gente, mas olha, nem esquenta a cabeça, porque vai cair mais. A gente vai usar aquela paletinha da Marquins, que eu já falei pra vocês. E hoje eu vou usar essa cor aqui, esse vinho. E é o tipo de sombra que a gente esfarela mesmo. Boa, bonita e barata, mas tem esses inconvenientes. Então eu vou usar um pincelzinho já, assim, de esfumar mesmo. Tá? Ele é bem macio. E vamos lá, a gente vai marcar o cantinho externo, ó lá. Você vira, gente, ó, a parte que é mais curtinha do pincel pra cima e você encosta bem aqui no cantinho e começa a fazer uma massagenzinha. A gente vai levantando isso daqui do cantinho pro centro do côncavo e aqui na linha dos cílios. Vamos criar um V. Agora a gente traz mais um pouquinho aqui pro início do côncavo. E agora não vai e volta com movimentos, pequenos movimentos circulares, a gente vai misturando isso tudo. O dedo também é útil, viu, gente? Vocês sabem que eu gosto de dar uma arrematada aqui com o dedo mesmo.
pra gente apagar bastante essa divisória que fica, pra ela ficar bem difusa. Agora com o próprio lápis Jumbo, eu vou trazendo aqui na linha d'água, em toda a linha d'água, um traço e vou borrar um pouquinho para baixo. A mesma coisa nos cílios superiores no cantinho, gente, vamos fazer um tracinho. Não precisa ser muito certinho não, gente. É uma coisa assim, é um borradinho para dar uma escurecida no canto, tá? Agora, esse borradinho que a gente fez embaixo, ele vai servir para grudar um pouquinho de sombra que está por vir. Com um pincel de detalhe, como esse aqui, que já é mais fininho, né, pequenininho, a gente vai passar um pouco da sombra verde aqui, em toda a linha dos cílios inferiores. A gente aproveita e já dá uma espalhadinha no que passamos em cima agora. E nosso esfumado tá quase pronto. Meninas, com a nossa sombra vinho, é um vinho meio berinjela, isso? A gente vai dar mais um arremate aqui no cantinho, com esse pincel de detalhe mesmo. E no cantinho inferior também. Agora é a hora do Curvex, minha gente, sem medo de ser feliz. A gente vai dar uma curvadinha nesses cílios e muito rímel neles. Vou usar o Colossal da Maybelline de novo. Ele já tá nas últimas, mas foi muito bom enquanto durou. E que venham mais, que venham outros. Gosto muito desse rímel, gente. Os cílios inferiores também merecem. Meninas, um detalhe bem legal para quem gosta de passar lápis na linha d'água, para fazer ele durar um pouquinho mais, dá até um efeito mais bonito no olho, é passar aqui na linha d'água de cima. É uma coisa meio louca. O bom desses lápis tipo Jumbo é que não machuca. Mas com o tempo você pega a prática de fazer isso. Gente, eu aprendi isso com a minha mãe, eu pequenininha vendo ela fazer e dá bem certo. Aproveita e já faz um risquinho bem aqui no cantinho, ó, pra dar um arremate diferente. Ó, porque daí esse cantinho mais escuro um pouco, a gente cria o degradê do degradê, então ele começa um pouquinho mais escuro, clareia e escurece. Isso dá um efeito legal também. É um outro tipo de acabamento legal pra vocês brincarem também. Meninas, com aquele lencinho do início, eu tirei um pouco dos excessos do que caiu. Agora a gente vai passar pro corretivo, que é mais legal usar ali no final mesmo, quando é um olho assim, já mais trabalhado. Isso ajuda a dar mais acabamento. E até definir os cantinhos, por exemplo, se você acha que desceu muito esse esfumado, com o próprio corretivo você consegue já remodelar esse finalzinho. Um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha. Isso ajuda a levantar o olhar e também a definir a linha da sobrancelha.
não tem jeito, né, gente? O calor da mão, ele ajuda os produtos a fixarem bem no rosto, a aderir bem à pele. Com o Du Soleil da Vult, eu vou dar uma aquecida no tom da pele. Gente, assim, eu sou branquela, mas as luzes que eu uso, elas me deixam um pouco mais do que o normal. Então eu não tô exatamente dessa cor, mas a gente sabe que nada como a vida real pra ver a realidade. Então pelo vídeo, muitas vezes, eu fico um pouquinho mais branca do que eu já sou, né, do que eu já estou. Mas de qualquer forma, esse look eu acho que combina com um pouquinho de bronze. Nesse caso eu tô misturando os dois tons, viu, gente? Pra não ficar nada over. Um pouquinho de blush em creme da Vult, na cor 01. E, gente, um pouquinho desse mesmo blush nos lábios. Sei que parece maluquice, mas dá certo. Eu uso de vez em quando, dá um efeito bem natural e cria uma harmonia com a cor que você colocou no rosto. E fica um nude bem interessante, ó. Eu já tinha passado um balme no começo da maquiagem. Quando você faz isso com blush é legal, viu, gente? Dá uma hidratada antes, porque por mais que ele seja em creme, ele tem um final mais sequinho. Então você não quer que seu lábio pareça ressecado. Então, hidratação é o segredinho pra fazer esse truque. Inclusive, eu já li que na Globo algumas vezes eles fazem isso nas novelas com os personagens. Dão uns trucões assim. Por exemplo, nesse caso de usar o blush em creme também nos lábios. Você cria uma nova modalidade. Meninas, já que a gente tem um olho poderoso e o resto tá mais neutro, vamos usar um iluminador hoje. Eu vou usar o Albatross da NARS, mas sabe que eu comprei uma sombra da Vult? Parece muito o efeito dele. Meninas, isso é um babado fortíssimo. Deixa eu ver aqui pra vocês qual é. Segredinho, hein, gente? Essa sombra da Vult aqui, ó, ela é um tom de manteiga, mas ela tem um brilho perolado, puxado pro dourado, é a cor 33. É quase o mesmo efeito desse iluminador da NARS. Olha, e o precinho a gente nem fala, né? Então, gente, já iluminei um pouquinho embaixo da sobrancelha, a gente fazendo esse C aqui no alto da maçã do rosto. Um pouquinho na ponta do nariz, coisa de nada. Subindo um pouco aqui pro dorso. É dorso que fala? Bom, vocês entenderam, né? Que é pra fazer aqui nessa parede do nariz. Um pouco aqui no alto dos lábios. E no queixo. Muito bem. Temos nosso look, meninas. Então, essa é uma proposta bacana para quem tá se formando aí nas áreas da saúde e tem que usar o verde na formatura, ou de repente se a sua formatura é uma cor livre de vestido e você vai investir no verde. Eu acho que a formatura é um dos álibis que a gente tem para combinar roupa com maquiagem. Eu acho que nesses casos não tem problema nenhum. E também quer saber, gosta, combina com a roupa, não gosta, não combina. Eu acho que o importante é estar feliz e estar se sentindo bem. Então, meninas, muito fácil, é um look mais monocromático, só que ao mesmo tempo a gente tem um degradê que começa, para e termina. Então, uma proposta um pouquinho diferente. Fugindo um pouco do preto, pra gente variar um pouco dos tutoriais que a gente fez na época do Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, os produtinhos estão lá no blog, sempre na caixinha de informações aqui embaixo eu deixo o link para vocês poderem ter acesso aos produtos que eu usei, ver um pouquinho as fotos, que as fotos mostram mais a realidade, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!